Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de português e hoje nessa aula nós vamos falar sobre dois assuntos diferentes. Nós vamos falar sobre os verbos no modo subjuntivo e também sobre as palavras que são terminadas em "-ice", nas duas formas, "-ice" com C e "-ice" com dois S's. Esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, ele faz parte da apostila 3, páginas 38 a 45, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar falando então sobre os verbos no modo subjuntivo. Mas antes disso, nós vamos retomar os modos que nós já sabemos, que vocês já aprenderam. Então, nós sabemos que os verbos da língua portuguesa apresentam-se em 3 modos verbais, que são o modo indicativo, que é aquele modo que indica uma certeza, um fato, ele está indicando algo que está acontecendo. O modo imperativo é aquele que expressa uma ordem, uma orientação. O imperativo, ele pode ser modo afirmativo ou modo negativo. E o indicativo, ele também apresenta o pretérito, o presente e o futuro. E hoje nós vamos aprender então sobre o modo subjuntivo. Vocês já ouviram falar sobre esse modo? Não? Nunca ouviram falar? Então prestem atenção agora em tudo que nós vamos conversar, em todas as minhas explicações e depois, só para reforçar, tem que ler as páginas da apostila, tá bom? Verbos no modo subjuntivo. O que indica o modo subjuntivo? Subjuntivos são aqueles verbos que indicam uma condição ou uma ação duvidosa. É algo que você não tem certeza que ela vai acontecer. É uma hipótese, é algo incerto, certo? E para que isso seja realizado, depende de outras situações. Dependem de outras pessoas, de outras coisas, para que aquilo se concretize. O modo subjuntivo também apresenta tempos verbais. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre esses tempos verbais? Então, modo subjuntivo, ele também possui 3 tempos. Quais são esses 3 tempos? Vamos lá ver se vocês adivinham. Vou dar um tempinho aí para vocês me dizerem quais são os 3 tempos verbais do modo subjuntivo. Descobriram os 3? Vamos lá ver se vocês acertaram? Então lá, os 3 tempos verbais do modo subjuntivo são presente, futuro e pretérito imperfeito. Muito parecido com o indicativo, né? Vamos estudar sobre cada um deles? Então, o presente do modo subjuntivo, o que ele indica? Ele indica um fato incerto que talvez vá se realizar, tá? Ou então ele pode indicar também algum desejo. Olha lá um exemplo. Talvez a minha mãe participe do lanche comunitário da escola. Então, talvez, ela não tem certeza que aquilo vai acontecer, tá? Pode ser que aquilo aconteça naquele momento, mas ainda é uma incerteza. Futuro do modo subjuntivo, outro tempo, né? Tempo futuro do modo subjuntivo. Vamos lá entender um pouquinho do futuro do subjuntivo? O que ele vai indicar? Ele indica a possibilidade de um fato ocorrer no futuro. Então, ele indica uma hipótese de algo que ainda possa acontecer. Olha lá um exemplo. Quando almoçarmos, isso se nós almoçarmos, né? Então, quando almoçarmos com ele, falaremos sobre o novo projeto. Então, se por acaso eu vir a almoçar com tal pessoa, eu vou conversar com ela sobre determinado assunto. Somente se isso ocorrer. Se não ocorrer, eu não vou conversar. O outro tempo é o tempo pretérito imperfeito do modo subjuntivo. O que representa o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito indica um fato incerto, ou seja, algo que não se tem certeza. Para que ele possa acontecer, ele vai depender de uma condição de uma outra pessoa. E também pode indicar
uma possibilidade, uma hipótese. Se ela almoçasse na própria casa, se alimentaria melhor. Se ela fizesse tal coisa, a alimentação dela seria bem melhor. Então, depende do quê? De que a pessoa almoce na própria casa. Depende de uma outra situação. Então, ela só se alimentaria melhor se ela almoçasse na própria casa. Então, o almoçasse é um modo subjuntivo no tempo pretérito imperfeito. Perceberam, então, a diferença do indicativo para o subjuntivo? O indicativo indica uma certeza de algo que está acontecendo com certeza. Não tenho a menor dúvida de que aquele fato está ocorrendo, tá? Diferente do subjuntivo. Pode ser que aquilo aconteça, como pode ser que não. É uma hipótese, certo? Não é uma certeza. Quando é algo que é duvidoso, uma ação duvidosa, ela representa um modo subjuntivo, tá bom? Então, só para reforçar, tem que ler o texto que fala sobre os modos, tá? E os tempos verbais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença gramatical. Isso que nós vamos conversar agora é uma regrinha. Então, se vocês prestarem bem atenção nessa regrinha, nessa dica que eu vou dar para vocês, não vai ter erro na hora de vocês escreverem palavras com "-ice". Essas palavras que terminam com "-ice". Então, existem muitas palavras com sons que são pronunciados da mesma forma, mas representadas na escrita de maneiras diferentes. Como era o caso lá do ESA, lembra que tinha o ESA com S e o ESA com Z, que nós aprendemos anteriormente? Vocês se recordam? Não se recorda? Vai lá revisar um pouquinho para lembrar. Quando é o ESA com S? Quando é o ESA com Z? Certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o "-ice". O "-ice", ele pode ser escrito com C ou 2 S's. Mas quando eu vou usar o "-ice" com C? Palavras terminadas com "-ice" com C são substantivos. São palavras substantivas, certo? Ou seja, aquelas que nomeiam alguma coisa. Meiguice, aquela pessoa possui meiguice, tá? Aquela pessoa é meiga, é um substantivo. Doidice, burrice, são alguns exemplos. Quando é "-ice" com 2 S's? Quando eu vou utilizar o "-ice" com 2 S's? Eu vou utilizar o "-ice" com 2 S's quando essa palavra indicar uma ação, ou seja, quando essa palavra for um verbo. Ela disse, se ele seguisse, gostaria que você sorrisse. Então, são verbos, são ações. Então, só para reforçar, gravem essa regrinha. Quando se trata de um substantivo, "-ice" com C. Quando se trata de um verbo, "-ice" com 2 S's, certo? É muito fácil, é só vocês se lembrarem dessa regrinha, dessa dica, tá bom? Agora, qual é a dica que eu tenho para vocês? A dica de agora é realizar a leitura da apostila, aquelas páginas que estão escritas lá no início da nossa apresentação. Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem. Não guardem essas dúvidas, certo? Amanhã nós temos um encontro na nossa aula online às 8 horas da manhã. E nesse encontro eu vou fazer uma pergunta de algo que estava aqui neste vídeo. Então fiquem ligadinhos em tudo. Eu vou perguntar amanhã para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta relacionada a esse vídeo, pode utilizar lá os comentários particulares que eu respondo todas elas para vocês conforme eu for visualizando, tá bom? Então agora nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo o que foi dito aqui. E não se esqueçam que amanhã, na nossa aula online, nós temos um encontro às 8 horas da manhã, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchauzinho e até amanhã.